Boa noite. Estou nervosa, mas eu gosto de ficar nervosa antes de uma apresentação, porque eu acho que a gente precisa sempre preparar para dar o nosso melhor, né? E aí eu quero começar saudando a todos os presentes, todas, todos e todes, né? Mas em especial as mulheres e as mulheres mais velhas que nos antecederam, que abriram caminhos para que a gente pudesse estar aqui hoje. Para mim é uma honra enorme estar aqui no Comoa. Recentemente eu me tornei umbandista em Santo Amaro. E eu digo que a Umbanda me escolheu, né? Eu não escolhi a Umbanda, mas através das pessoas que foram chegando, se aproximando, e através de sonhos e através de mensagens, eu entendi que a Umbanda, né, era a religião onde eu poderia me conectar comigo, com a minha espiritualidade, e dar sentido e ter um propósito na minha vida. Então, estar aqui hoje, né, para fechar as celebrações no mês de maio, que é um mês em que ainda, né, se celebra, põe umas aspas enormes aí, a abolição da escravatura. É um mês que, para nós que somos umbandistas, nós celebramos os pretos e pretas velhas e a presença deles em nossa vida, e que são eles que geralmente são trabalhadores que fundam as casas, os centros, os terreiros de Umbanda. Então, estar aqui hoje para falar da minha condição enquanto mulher negra e para provocá-los, porque o que eu vim fazer aqui hoje foi muito mais isso, né, de plantar algumas interrogações em vocês, né, a respeito da condição de existência do que é ser a mulher negra no Brasil, a partir da minha experiência, né? Então, quando Mãe Tai traz aquelas referências sobre mim, não são apenas rótulos, né? Não é o modismo de dizer que você é filha de, que você é uma mulher preta, antirracista ou feminista. Mas é como eu me defino, como eu me vejo no mundo, como eu me relaciono com o mundo, com as pessoas, e como as pessoas se relacionam comigo, como o mundo também me lê e me vê. Então, eu gosto de me situar, né, antes de começar uma atividade, para que vocês me vejam e, ao me verem e me ouvirem, compreendam de que lugar eu estou falando, né? Então, agradeço muito pelo convite, pela confiança, a Mãe Tai, né, a Pai Rai, que eu acabei de conhecer, a Karine, com quem eu mantive contato mais próximo, né, ao longo desses dias, que de forma muito atenta, muito cuidadosa, foi construindo comigo esse dia de hoje. Agradeço a todos os que estão aqui presentes. Quero fazer uma deferência aqui, em muito especial, à Dona Lina, que é uma grande amiga, uma mulher que eu tenho cada vez mais aprendido a admirar e a amar, né, pela bravura e pela doçura, né, pela inteligência, pela presença no mundo, que ao mesmo tempo que é confortante, é muito incisiva nos direcionamentos. É uma pessoa, é também uma intelectual, uma mulher negra, que inclusive está em um momento de produção intelectual de um livro que eu tenho certeza que, para as religiões de matriz africana, será um legado muito importante. Então, eu quero deixar aqui a minha deferência, né, a Dona Rosalina, mas carinhosamente, né, Dona Lina, né, quase minha sogra, seu Djalma, que é seu marido, que também está aqui acompanhando ela, o Anderson, que ainda não chegou, mas que tem sido o meu parceiro na vida, que tem me apoiado em meus projetos de vida, que tem aturado aí alguns desafios, porque ser mãe, mulher, estudiosa, né, voltei a ser estudante, e na condição do doutorado, que nos impõe uma série de desafios, né? E ainda mais quando você se propõe a estudar sobre a condição da mulher negra no Brasil. Mas nem sempre eu estive nesse estado de consciência a respeito da minha condição enquanto mulher negra.
Eu nasci, não, eu gosto de dizer que eu sou enraizada em Santo Amaro, porque por um acaso minha mãe não me teve lá. Foi aqui em Salvador, então tem um erro aí que eu preciso corrigir na minha certidão de nascimento, que diz que eu sou soteropolitana, mas eu digo que eu sou santamarense, e há quem diga que não, né? Então eu digo que eu sou santamarense porque toda a minha história é em Santo Amaro. Então o que eu sou, como eu sou, é a minha vivência em Santo Amaro. Para quem não conhece, é um município, 80 quilômetros daqui de Salvador. Recentemente aconteceu o Bembe, que é um grande evento que tem se tornado cada vez maior e que, inclusive, celebra justamente a manifestação religiosa, cultural, né, artística do nosso povo e da nossa gente. Então, eu me sinto extremamente honrada em dizer que sou de Santa Maria, eu sou aquela pessoa bem barrista. Então, assim, eu posso falar mal de Santa Maria, mas vocês não podem, tá? Só para deixar claro que a gente lá tem isso. A gente fala, mas quem chega de fora não pode falar mal do nosso lugar, né? A gente tem que chegar e tem que respeitar o lugar dos outros. Então, eu sempre gosto de trazer como referência Santa Amaro, porque é a cidade onde eu me tornei quem eu sou. Mas, ao mesmo tempo, né, toda a minha infância eu estudei em Santa Amaro, eu fiz uma parte da minha formação, né, educacional lá, mas eu nunca ouvi falar sobre racismo. Nunca. Durante a minha educação infantil, ensino fundamental, eu nunca, em nenhuma escola onde eu estudei, ouvi falar sobre racismo. E também não ouvi falar sobre a nossa contribuição enquanto povo negro para a construção desse país. Pelo contrário, por muito tempo, inclusive, o bem-estar do mercado era visto como algo que deveria ser abominado. Porque é esse povo que vai atrair os demônios para a cidade. A maioria de vocês deve imaginar que em Santa Amaro todo mundo ou é um bandista ou é candomblessista. Só que não. Existe muito preconceito em relação às religiões de matriz africana lá também. E eu tive muitas referências, né, negativas a respeito da minha origem étnica, que nunca foi visibilizada durante todo o meu processo de formação. E sabe o que isso significa? Sabe o que isso significou para mim? Olhar e não me ver. Olhar e não me reconhecer. Você sabe o que é você se olhar no espelho e não conseguir se ver da forma como você é? No Cefet, no ensino médio, porque eu fui ousada, então eu não sabia o que o Cefet era exatamente na época, mas eu sabia que eu queria algo diferente para a minha vida. E aí eu resolvi fazer a prova. 14 anos, meu pai disse que eu não ia fazer, um vizinho convenceu ele que eu deveria fazer, fiz, passei, e vim morar em Salvador aos 14 anos, cheia de medos, de receios, para quem nunca tinha saído perto do pai e da mãe, né? E foi a primeira vez no Cefet, que hoje é IFBA, que é onde eu trabalho, né? Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre racismo. Eu, sendo uma jovem negra, aos 14 anos, nunca tinha ouvido falar sobre isso. E não conseguia ainda entender o que era isso. Mas eu já tinha passado por situações racistas. Mas eu não tinha letramento suficiente para conseguir compreender que ali era uma situação em que eu me sentia extremamente mal. É o não dito, mas que é encarnado. Porque o racismo ele é muito sutil e cada vez mais ele tem se sofisticado. Então, às vezes, eu não preciso dizer que estou sendo. Eu não preciso dizer, olha, ela é preta e eu não quero ela aqui. Eu não preciso falar dessa forma. Existem outros mecanismos de exclusão e de subjugação do outro.
E no Brasil isso foi feito de uma forma muito sofisticada. E isso me afetou profundamente enquanto mulher, porque somente na minha fase adulta é que eu consigo me dar conta da minha existência no mundo na condição de mulher negra. E isso provoca uma dor que vocês não têm noção. Então, falar do lugar da mulher negra no Brasil é falar de um lugar de dor. É a dor da ausência, é a dor da negação, é a dor de uma opressão que você, às vezes, não consegue nomear. E se eu não nomeio, é aquela coisa, se o inimigo não pode ser visto, como eu posso enfrentá-lo? Então, por várias vezes eu estive em situações que eu não consegui nomear e não consegui nem me dar conta do que era para que eu pudesse, inclusive, me proteger. Para que eu pudesse reagir. Então, o racismo provoca essa dor. E, em especial, para a mulher negra que está na pirâmide, ela está ali na base dessa pirâmide. A mulher negra, o homem negro, a mulher branca, o homem branco. E não sou eu, Fernanda, que estou falando isso. Existem dados estatísticos, né? Inclusive, recentemente, foi publicado o Atlas da Violência, né? E a maioria das mulheres que sofrem violência, a maioria das pessoas que sofrem violência são mulheres, e dentre elas as mulheres negras. Então, eu não estou aqui para fazer um apelo a partir da minha experiência pessoal, mas é a minha experiência pessoal que se vincula, né, que é resultado de um sistema político de opressão, aliás, de sistemas políticos de opressão. Porque quando a gente fala da condição de mulher negra, a gente está falando de sexo, de classe, de raça, de sexualidade, de gênero. Então, é preciso que a gente consiga fazer uma leitura ampliada quando a gente olha para a condição de determinados grupos que são considerados no Brasil como grupos minoritários. E aí eu queria fazer uma provocação a vocês, né? Quando vocês pensam numa leitura, vocês pensam, se eu disser um sobrenome, né, de um autor, de uma autora, se eu disser um sobrenome, se eu fizer uma citação e falar o sobrenome, a imagem que vem, né, é de um homem ou de uma mulher? De um homem. Né? Quem aí pensaria em uma mulher? Se eu trago aqui uma citação acadêmica, quem aí pensa de imediato assim, é uma mulher? E quem pensa é um homem? Vocês não estão pensando nada, minha gente. Naturalmente, a gente tende a pensar que é um homem, né? Embora algumas pessoas, talvez alguns que já estejam fazendo algumas leituras de mulheres, né, já estejam se deslocando um pouco em relação a isso, mas de um modo geral a gente tende a pensar que é um homem, né? E quantas pessoas pensariam que esse homem é um homem negro? Vocês não precisam me responder, não, né? Mas quando vocês estão, né, em um bar, em um restaurante, em uma praia, né, qual é o lugar ocupado pela maioria das pessoas negras? É servindo ou sendo servido? Nos lugares onde vocês moram, dentro de suas casas, quem são os principais prestadores de serviços domésticos ou serviços considerados braçais? São pessoas brancas ou pessoas negras? Quantas pessoas negras ocupam cargos de destaque nos lugares onde vocês trabalham?
Tem alguém que trabalha em algum lugar aqui onde existe uma pessoa negra ocupando um cargo importante de destaque, de direção da empresa? Enfim. 2 pessoas levantaram as mãos. Olha que isso aqui está cheio, né? 2 pessoas levantaram as mãos. 3. Quantos intelectuais negros vocês conhecem? O leque está se abrindo. Mas até pouco tempo... Até porque eles pesquisadores, né? São grandes nomes negros que trouxeram para a nossa história informações, eles livros, classificados como feitos. Quantas vezes nós vimos fotografias, né, de intelectuais negros da década de 30, de 40, que a gente achou que eram pessoas brancas pela forma como foram retratados? O que é que eu estou dizendo com isso? O nosso país foi fundado, foi estruturado a partir de um sistema político, aliás, de mais de um sistema político, de vários sistemas políticos de opressão, que se entrecruzam e provocam as nossas experiências. Então, não é natural que somente 2 pessoas levantem, 3 pessoas levantem as mãos para dizer que o lugar onde elas trabalham tem pessoas de destaque e que são negras. Considerando que 54% da nossa população, segundo o IBGE, é formado por pessoas negras, pretas e pardas. É uma questão matemática. Dona Lina, que é da área de estatística, né? Proporcionalmente, então, nós não deveríamos ver, já que a questão, para quem gosta do discurso do mérito, já que a questão é somente mérito, porque nós somos muito bons no que fazemos. Então, proporcionalmente, não deveríamos estar em mais lugares de destaque, já que somos a maioria da população? E por que não estamos? Então, não é natural. É a primeira coisa que eu gostaria que vocês saíssem. Gostaria de plantar essa sementinha. Não é natural termos relações desiguais e de hierarquização entre gênero, raça e classe. Isso é uma produção social. Foucault já dizia: as instituições, os estados, criam jogos de verdade, criam jogos políticos de verdade, que são conhecimentos formulados socialmente, validados cientificamente, para uma determinada sociedade. E no Brasil, o regime de verdade que foi criado é que negros eram inferiores. E por serem inferiores, deveriam ser oprimidos. E sendo oprimidos, nos destituíram do lugar de humanidade. A gente naturaliza um corpo preto ser arrastado por um carro policial. A gente naturaliza a maioria da população negra ser exterminada todos os dias no nosso país. Mas a gente se indigna se um jovem branco, uma jovem branca, que eu nunca vi, né? Mas vamos supor. Alguém aqui já viu um jovem, uma jovem branca ser preso indevidamente por um erro? A polícia não erra à toa. E aqui é preciso que a gente compreenda o racismo enquanto uma estrutura política. Não apenas do ponto de vista da minha relação com Karine, da minha relação com Mãe Thay, da minha relação com Dona Lina, da minha relação com Karine. A gente precisa compreender que existe uma estrutura política. O racismo, ele é estruturante. Então, o enfrentamento ao racismo precisa ser, na mesma medida, institucionalizado e estruturante. Ser antirracista não é mais uma opção para o nosso país.
é uma obrigação. Se quisermos alçar uma sociedade onde haja igualdade entre pessoas, né, que tem pessoas que falam, nós somos da raça humana. Mas quem é considerado humano aqui? De que humano nós estamos falando? Que a gente vive em um mundo onde existe uma norma, existe um parâmetro. E esse parâmetro, ele é homogeneizador. Esse parâmetro, ele apaga as diferenças. Esse parâmetro se baseia na ideia do homem branco ocidental. E tudo que é diferente disso precisa ser negado. Precisa ser desumanizado. Precisa ser silenciado. E por muitas vezes eu me silenciei. Eu achei que eu era uma menina tímida. Que o problema era meu. Que não conseguir me ver no espelho era uma questão que eu deveria tratar exclusivamente na terapia, porque o problema era meu. Quando, na verdade, eu fui ensinada a me calar. Eu fui ensinada que a minha voz não deveria se levantar jamais. Mas o espaço da universidade pública, eu quero chamar a atenção disso, porque foi na Universidade Federal da Bahia que eu tive a oportunidade de ter acesso a outras formas de pensar e de ler o mundo. Foi onde eu tive a possibilidade de compreender que, para além da minha experiência, existiam outras experiências possíveis. E, a partir disso, me reconstituir enquanto mulher, e aí sim, conseguir me olhar no espelho e me ver. E conseguir compreender qual era o meu valor, conseguir me posicionar, conseguir fazer escolhas. E conseguir dizer, eu sou. E isso tem um valor que, para mim, é inestimável, né? Na Universidade Federal, eu tive acesso, eu lembro bem da professora Rita Dias, que hoje é diretora do Secult, né, em Santa Amália, você pode passar. É diretora do Secult em Santa Amália, e quando ela foi discutir sobre currículo, e aí no currículo, ao falar sobre currículo, ela trouxe, né, identidades e culturas que não são abordadas no currículo escolar, né, que são invisibilizadas. E a partir disso, foi o start para que eu começasse a me revisitar, a estudar mais sobre a minha origem étnica e conseguir fazer um reconhecimento, né, daquilo que de fato me representava, né? A gente fala muito em representatividade e hoje tem muitas autoras que falam a gente não quer mais representatividade, porque representatividade significa, às vezes a gente diz assim, mas eu conheço uma deputada negra. Ontem eu estava em um evento da UFBA e a Olívia Santana comentou, nós temos 63 deputados estaduais. Dentre esses 63 deputados estaduais, 9 são mulheres, apenas. 63, apenas 9 mulheres. E das 9, ela é a única mulher negra. Em um estado em que a maioria é mulher e mulher preta. Então, vocês compreendem que é uma conta que não fecha, que tem alguma coisa que precisa ser revista? E eu não estou aqui para defender, né, porque às vezes há uma confusão de compreensão. Não é uma defesa de que agora, então agora vocês querem ser o centro do mundo. Não, o que nós estamos defendendo é que nós estamos aqui. Nós somos intelectuais, nós somos mulheres, nós somos diversas. E nós queremos ter essa diversidade reconhecida e representada em todos os espaços. Essa é a nossa defesa. Recentemente foi divulgado alguns dados sobre o Ministério da Economia, né, e das Mulheres, divulgou que 19,4% das mulheres mulheres ganham 19,4% a menos que os homens, apenas por serem mulheres.
ocupando o mesmo cargo. Em cargos de dirigentes e gerentes, a diferença de remuneração chega a 25,2%. O valor é ainda menor quando se consideram grupos específicos de mulheres, como as mulheres negras, com 26,4% de políticas de incentivo, mulheres com deficiência, LGBTQIA+, mulheres chefes de famílias, vítimas de violência, ou seja, é exclusivamente a condição de mulher negra, e aí se a gente quiser acrescentar outros marcadores ali sociais, como a deficiência, a orientação sexual, tudo isso vai nos colocando em um lugar de menor prestígio social, exclusivamente por você ser quem você é. Então, é sobre isso que nós estamos falando aqui, né? Para algumas pessoas que ainda não conseguem compreender, né, o quanto as categorias de classe, gênero, raça, idade, orientação sexual produzem a nossa experiência, né? Eu trouxe a fala de Luiz Linda Valois, que é mãe-irmã de Dona Lina, né? Ela foi ministra dos Direitos Humanos no Brasil, desembargadora, e ela teve que lutar judicialmente pelo direito de assumir o cargo de desembargadora. Ah, mas basta você ser competente. Será? Só de duas brigas no curso de direito, eu e minha outra. Era uma obrigação que só Deus sabe. E aí eu me formei em direito. Eu vi que estavam abertas as inscrições para o concurso de procurador federal. E eram 4 vagas. Não são 4, não são 3, porque uma é minha. Passei em primeiro lugar. Eu estava pronta para ser desembargadora. Abria os editais, eu me habilitava, eu dizia, o nosso quer. Apesar desse trabalho todo do reconhecimento mundial, eu passei 8 anos trabalhando, me habilitando e eu continuei lutando ali, me habilitando para ser desembargador. Chegou um momento que eu era a primeira em produtividade e a primeira na atividade. Então eu não estava pedindo nada a ninguém. A vaga era minha vaga pela Constituição. Eu disse, desembargador, que eu não ser promovida. Ainda não é o seu momento. E aquilo ficou arraigado na minha cabeça. Eu disse, quando é que vai ser o meu momento? Veja, por mais que a gente se esforce para ser o melhor, porque esse é o discurso do outro, ainda assim parece que nunca é o nosso momento. E nunca é o nosso momento simplesmente pelo fato de sermos mulheres negras. Então, eu trouxe o exemplo de doutora Luiz Linda Valois para que a gente desconstrua, inclusive, a ideia da meritocracia. Porque ela já era a primeira em tudo. E ainda não era o momento. E quem diz quando é o momento? Quando já está escrito, inclusive em um regulamento, quais são as normas. E aí a regra do jogo muda quando chega a nossa vez. E por que muda? Então é preciso que quando a gente avalie, né, a experiência das mulheres, que a gente pense que são experiências interseccionais múltiplas. E aí tem uma autora norte-americana que é jurista, ela sistematizou o conceito de interseccionalidade que hoje tem cada vez mais sido utilizado, né, no âmbito das políticas públicas, em especial para pensar políticas para mulheres, né, e para mulheres negras, porque, como diz Spivak, entre as subalternas existem as subalternas. Então, entre mulheres, ainda, dentro dessa categoria mulheres, uma diversidade de mulheres.
Então, a minha experiência quanto mulher negra é diferente da experiência da mulher branca. Nós estamos submetidas a determinados jogos políticos de opressão e de submissão que são muito diferentes. E é preciso que isso seja visto e que isso seja validado e reconhecido para que a gente, de fato, possa enfrentar o racismo, o machismo, o sexismo, que são estruturais e estruturam as nossas relações sociais. Cadê, Karina? Pode passar. E aí eu chego aqui em um ponto que é assim, mas e aí? Né? Então, a mulher negra está no lugar da subordinação, da opressão, e não existe uma saída. Né? A gente usa, tem cada vez mais entre nós feministas usado, em especial feministas negras, a referência encruzilhada, porque esse é o ponto em que nós estamos enquanto mulheres negras. Né? Nós somos o ponto de interseção de diversos sistemas de opressão. A nossa experiência ela é moldada a partir dessas diversas vias que se cruzam. O racismo, o etarismo, porque a mulher negra mais velha, misericórdia. É dentro do nosso sistema ocidental, a nossa forma de pensar ocidental, quanto mais velhos nós ficamos, menos valor a gente tem. Né? Já nas sociedades africanas, isso é o inverso. Né? A relação com as mulheres é uma relação muito pautada na senioridade. Oyeronke, que é uma autora nigeriana, ela traz, inclusive, com muita força o conceito de matripotência, que é exatamente reconhecer a mulher nesse lugar de fundadora da sociedade, porque todos nós nascemos do que ela chama de um Oiá, de uma mãe. Não existe um mundo sem um Oiá, não existe um mundo sem uma mãe. Então, ela traz essa ideia, né, dessa força criadora que é a mulher e desse respeito que se deve à mulher. E dentro dos centros e terreiros, a gente vê com muita força esse respeito às mães, às iororixás, né, às iás. Mas, ainda assim, nas religiões, nas sociedades africanas, é uma outra forma, é uma outra lógica de pensar o conceito de gênero, que, inclusive, para nós, é muito difícil. Cada vez que eu a leio, eu tenho que fazer um exercício muito grande de desconstrução, porque a gente é tão moldado a pensar a partir de um referencial que, quando surge uma outra possibilidade de pensar e de ler o mundo, é muito difícil, às vezes, a gente fazer esse deslocamento. E essa autora nigeriana, ela nos impulsiona para fazer esse movimento, de nos deslocarmos para pensar a mulher a partir desse lugar da potência. E a partir desse lugar também que eu quero que a gente saia hoje pensando a mulher negra, que é um corpo que é subordinado, é um corpo que é oprimido, mas também é um corpo que resiste. É um corpo que cria, é um corpo que é potente. E aí o conceito da encruzilhada, né? Exu é o dono dos caminhos. As pombagiras, elas abrem caminhos, elas nos mostram que há diversas possibilidades. Então, ao mesmo tempo que nós estamos cruzadas nesse lugar que marca, que nos marca, que marca a nossa existência nesse lugar de dor, nós estamos também em um lugar que é o lugar da potência. E aí eu invoco aqui os Exus, as Exuas, para dizer que nós existimos e que existem outras possibilidades de estarmos no mundo. Luiz Rufino é a gente vai ver um vídeo bem curtinho, né, de Encruzilhadas com Potência, de Luiz Rufino, que trabalha justamente a ideia da encruzilhada enquanto a construção de uma outra epistemologia que nos permite construir outros saberes que reconheçam a pluridiversidade que nos constitui enquanto seres humanos. Hoje, uma vez me questionaram, né,
Você falou esse negócio de Exu, esse trabalho sobre Exu, e onde você foi buscar esses referenciais sobre Exu? E a resposta foi muito simples, foi Exu. Mas como assim Exu? A partir de quem? A partir de Exu. Mas como isso? Eu estou querendo dizer o seguinte, cara, é impossível que a gente viva debates intensos sobre o conhecimento, seja na universidade, seja na esquina, seja na escola, seja onde for, e a gente não traga para a discussão uma noção credível de que existe a necessidade de uma outra política sobre o que é o conhecimento, sobre quem produz esse conhecimento e sobre como se comunica esse conhecimento. Então, é fundamental que a gente discuta que, por exemplo, no caso de Exu fundamenta uma lógica explicativa acerca das presenças, acerca dos conhecimentos e acerca de toda e qualquer possibilidade de comunicá-los. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que muitas vezes o professor das aulas vai operar também como um referencial teórico, metodológico, sobre problemáticas urbanas, sobre problemáticas cotidianas, sobre problemáticas do ser da ciência, do ser epistêmico, que, manipulando, às vezes podem dizer coisas, seja do ponto de vista de disponibilidades conceituais, sobre discussões acerca do debate do corpo, das potências do corpo, que Inés Pastinha, com toda a sua filosofia da ancestralidade, que ele pauta na invenção, na textura, na sua noção de capoeiragem, ele serve tanto para nós quanto Sócrates serve como um princípio fundamental para se falar da filosofia do Ocidente Europeu. Então é importante que a gente se atente para isso. Quando eu estou falando de pedagogia das encruzilhadas, eu também estou reivindicando uma dimensão plurilinguística e plurirracional para se problematizar o conhecimento, as suas formas de transmissão e as redes de formação dos seres nas suas circulações de experiência. Aí eu reivindico uma máxima no sistema da filosofia, de fato, diz que todo e qualquer conhecimento ele só é potente se considera possível em ser versado em todas as línguas e em todas as escutas. O conhecimento que reivindica um modo único, ele só é uma fração da experiência social, porque a experiência social, a experiência da vida, ela é diversa, ela é de fato fundamentada numa noção de cozinhar. Então, é importantíssimo que a gente trabalhe, por exemplo, no repertório, os contos cantados como máximos filosóficos. Por que não? Contos de seu Rua das Almas, contos de Malandro, seu Zé Pimenta, trazem aforismos importantíssimos para a gente pensar a condição da vida, a condição das nossas relações, a condição do espaço, do tempo, a discussão política. Eu falo que seu Rua das Almas é um catedrático dos homens comuns. Seu Zé Pimenta é, de uma certa forma, aquele que opera como relações públicas da cidade. Eu discuto e eu reivindico o seu Zé Pimenta como referencial ético para pensar a política na cidade do Rio de Janeiro. Como que seria isso? Aquele que de fato conhece as dogmas das existências, das linguagens, das possibilidades de viver numa condição caótica, numa condição autoritária. E não aqueles que têm suas mentalidades assombradas por uma obsessão cartesiana, positivista de pureza, como opera as mentalidades pobres de experiência social. Então, esse é o lugar que a gente reivindica. Na encruzilhada, a gente diz que há diversas possibilidades. Então, por que acreditarmos que é apenas uma forma, uma norma? E aí as Exuas metem o pé na porta e dizem: a gente não quer a mulher bela, recatada do lar. A gente quer a possibilidade de viver a nossa existência, a nossa potência a partir do nosso corpo. Inclusive, há muito preconceito em relação às pombagiras e padidas, uma hipersexualização dessas entidades, como se elas estivessem ligadas ao sexo. Então, quantas consulentes devem vir aqui, e homens também, Quantas e quantas, querendo saber sobre a vida amorosa, quando Exus e Exuas estão muito mais para nos dizer que a partir do nosso corpo a gente pode viver de forma livre, que a partir do nosso corpo a gente pode se empoderar.
Porque quando ela levanta a saia, ela dá risada, ela tomba o mundo, ela está dizendo: eu não me importo com a norma. Existem outras formas de ser e de estar nesse mundo. Então, eu reivindico os Exus e as Exuas, em especial as Exuas aqui, para dizer que, enquanto encruzilhada, há outras epistemologias para se construir as nossas relações. E o ser feminista e ser antirracista são essas outras epistemologias que nos fazem estar nesse mundo e nos relacionar de forma humana uns com os outros. Eu já estou no meu limite de tempo, né? Só para a gente ir finalizando, 2 minutos. E aí eu saía de potência invisibilizadas para potências visibilizadas. Quando vocês puderem, pesquisem sobre Rosana Paulino, que é uma artista incrível, que a partir dos seus referenciais, ela reconstrói a ideia de mulher negra, né, trazendo à humanidade algumas fotos que foram utilizadas por autores que nos destituíam desse lugar de humanidade. Então, ela faz o caminho inverso. Pode passar. Elza Soares, que não poderia deixar de citar, né? Minha voz uso para dizer o que se cala, e eu acho que estar aqui hoje é isso, é utilizar a minha voz para falar do meu lugar enquanto mulher e trazer a vocês a possibilidade de pensar a existência de outras mulheres que estão próximas a vocês, a sua própria existência, a daquelas mulheres que estão próximas a vocês. Teriam muitas outras coisas, né? Eu acho que é preciso que a gente visibilize o invisível, porque o racismo é isso, o racismo, o sexismo. Não tomemos a exceção como regra. Então, pelo amor de Deus, aquela coisa: eu não sou racista porque eu tenho um amigo negro. Por favor, gente, vamos dar um passo para frente. Leiam autores e autoras negras, procurem se informar e se formar sobre o racismo. A gente não vai conseguir derrubar essa estrutura se a gente não reconhecer que é isso que nos constitui. E eu falo isso enquanto mulher negra, que todos os dias preciso sim lutar contra o machismo, o racismo, a homofobia, que todos os dias, na minha vida, né, diária, eu preciso estar numa luta, porque a liberdade é essa luta constante, como nos diz Conceição Evaristo. E aí eu trouxe aqui um mosaico, eu vou deixar os slides depois, né, de várias mulheres, né, porque nós somos resistências e afetos. Existem muitas mulheres pelo mundo que produzem saberes, que produzem conhecimento. Luizlinda Valois, Dona Lina, Tia Ciata, minha conterrânea, inclusive, Teresa de Benguela, Elza Soares, Conceição Evaristo, Lélia Gonzalez, Patrícia Rio Collis, Angela Davis. Existem muitas de nós que estamos neste mundo produzindo ciência, produzindo saberes, produzindo afetos. Então, que a gente desnaturalize o lugar que foi nos dado como um lugar de estabilidade, de invisibilidade e de imobilidade. Não é isso que eu quero. Não é isso que nós somos. E nós resistimos porque não é nesse lugar que estaremos. Então, eu gostaria de concluir a minha fala com o vida de Nina Simone, porque eu ainda sonho com um dia em que a gente realmente, e aí eu digo a gente, em especial as mulheres e as mulheres negras, e que a gente possa viver sem medo. I'll tell you what freedom is to me. No fear. I mean, really, no fear. If I could have that half of my life, no fear. I wish I